Olá, muito boa tarde a todos. Vamos então dar início à nossa videoaula destinada a abordar a imagem do outro em Peregrinação de Fernão Mendes Pinto. Fernão Mendes Pinto, ao viajar pelo Oriente, contactou com diversos povos e culturas, o que não é novidade para nós. O outro surge-lhe aos olhos como o diferente, pois a diversidade de costumes, culturas e modos de vida dos orientais eram vistos pelos portugueses com uma certa estranheza. Ao longo da obra verifica-se uma evolução na forma como o narrador se refere a esse outro, até então desconhecido. O outro surge nos primeiros capítulos como o inimigo, o que se registra logo no capítulo 3, a quando do encontro entre os portugueses e o Manau, de indígenas quando aqueles partiam da ilha de Socotorá. A falta de compreensão leva a um confronto entre eles, pois os portugueses apenas queriam informações sobre a armada do turco, sendo que os outros responderam unicamente com atos incompreensíveis para os lusos. Os inimigos atacam primeiro o que é revelador das relações hostis que existiam por aquelas paragens entre os portugueses e os povos com os quais se encontravam. Constantemente surge a referência à armada do turco, pois eram quem os portugueses temiam defrontar, dada a sua violência e o poder que detinham nesta época. Os portugueses agiam em nome do espírito cruzado, pelo que todo aquele que não era cristão era considerado renegado, e por isso inimigo. Na terra de Preste João, o suposto rei cristão que governava na Etiópia, os portugueses sentem-se bem recebidos e confortáveis. Ali dormiam num mosteiro de oficinas nobres e ricas, e também pernoitaram num bom mosteiro de religiosos que se chamava São Miguel, com muita festa e agasalhado por parte do prior e sacerdotes que nele estavam. Os portugueses, e também Fernão Mendes Pinto, observam o que os rodeia com base em princípios religiosos. É por esse motivo de alegria sempre que se encontram entre pares que partilham a mesma ideologia. Após saírem do porto de Arquico, os portugueses deparam-se com o que queriam evitar, ou seja, os turcos. Estes, apesar da tentativa de fuga dos portugueses, conseguem atacá-los. Fernão Mendes Pinto escapa com a vida da evasiva, mas é feito prisioneiro juntamente com 8 portugueses. Novamente estamos perante um confronto de caráter religioso. Os lusitanos são maltratados porque são cristãos, sendo que o outro também é incompreendido por professar uma fé diferente. Constata-se que quer os turcos, quer os portugueses agem uns em relação aos outros pelas mesmas motivações, não havendo lugar para a tolerância ou respeito mútuos. O outro é visto como o não cristão, pois o cristianismo, para o ocidental, era o que ditava o modo de ver o mundo. Note-se que Fernão Mendes Pinto, por vezes, parece revelar-se um homem com lucidez suficiente para enaltecer as qualidades do outro, o que se depreende das suas palavras ao referir-se a Coja Jainal, turco e capitão, o que, ouvindo um janizaro, capitão de uma das 3 galeotas, homem honrado e de muito ser entre eles, por nome Coja Genial. Este capitão critica os seus pares, conseguindo distinguir entre o bem e o mal, e por isso tece críticas negativas ao comportamento daqueles que tinham agido mal para com os portugueses, o que satisfaz Fernão Mendes Pinto. Os turcos continuamente são apelidados de inimigos, sendo inegável que assistimos a um confronto religioso. A não aceitação do outro, para além dos interesses económicos e comerciais, passa por uma questão do foro religioso. O outro é visto como diferente porque não é cristão, como já referimos. A luta que o rei dos Batas tinha com Hassem
Era por questões religiosas, pois este queria que o mencionado rei se convertesse à sua lei religiosa. O capitão português, na mira do lucro, aceita a proposta do rei Bata, através da qual trocariam ajuda bélica por bens materiais. Neste episódio, novamente assistimos às referências que Fernão Mendes Pinto nos dá relativamente aos costumes do outro. Fernão Mendes Pinto presta atenção às particularidades porque são diferentes da sua. Os portugueses, em relação ao outro, só tinham interesses materiais, não se predispondo muito à descoberta desse outro na sua essência humana. Contudo, Fernão Mendes Pinto, por vezes, manifesta alguma condescendência em relação a esse outro, sem, no entanto, negligenciar a avaliação material, como se revela na descrição que faz dos batas. Os mais deles, ou quase todos, pobríssimos no trato de suas pessoas e nos seus vestidos, por onde entendi que não era esta terra tão rica como em Malaca se cuidava. Segue-se o relato de um costume oriental, ou seja, a adoração da vaca sagrada. O pobre rei, por quão conforme isto era ao seu desejo, creu muito de verdade, se pôs em joelhos diante de uma caveira de vaca. Estas referências são bem ilustrativas da atenção que Fernão Mendes Pinto dá às particularidades culturais orientais tão distintas da cultura ocidental. Na época, este tipo de imagens contribuiria inegavelmente para dar do outro uma imagem de exótico e diferente, na medida em que tais preceitos não eram conhecidos no Ocidente. O autor-narrador demonstra ter consciência da má conduta dos portugueses, para com o rei Bata ao referir-se a ele como pobre rei. Contudo, o autor-narrador revela compreensão pelas palavras desse outro que diretamente expressa os seus sentimentos em relação à má conduta dos portugueses, como se depreende das suas palavras. Da qual resposta, dita com tanto sofrimento, confesso que fiquei tão corrido e embaraçado porque entendi que falava a verdade, que nunca mais lhe falei em socorros, nem ousei a lhe retificar as promessas que antes lhe fazia por nossa honra. O oriental é apresentado como uma vítima da cobiça dos portugueses, o que vai suscitar da parte do narrador sentimentos de complacência. O outro é referido como tendo princípios, os quais foram desrespeitados pelos lusos, sendo assim superior moralmente. Assim, quando chegou ao reino de Quedá, o eu-narrador levava consigo um Mouro que falou contra o rei e por isso foi morto. Fernão Mendes Pinto conta então que foi chamado perante o rei. O rei de Quedá é apresentado como um tirano que havia mandado matar o pai, proibindo a todos que se comentasse o sucedido. Fernão Mendes Pinto revela neste episódio dificuldades em compreender o outro, pois a sua atitude era absolutamente incompreensível aos olhos do homem ocidental. Surge a narração de um episódio em tudo semelhante ao do rei dos Batas. Trata-se do rei de Aaru, que manda um embaixador a Malaca para, em seu nome, pedir ajuda de munições e soldados, visto estarem a ser ameaçados por Axém. No entanto, os portugueses recusam o pedido do embaixador, utilizando como desculpa o facto de rei Estevão da Gama estar a terminar o seu mandato como capitão da fortaleza e Pero de Faria ainda não ser. Face a tal situação, o embaixador de Aaru enceta um discurso através do qual tenta chamar os portugueses à razão, assumindo também uma posição de inferioridade em relação aos mesmos, o que, em nosso entender, poderá ser uma tentativa para apelar para a supremacia de Portugal. Pedro de Faria, aconselhado a não desrespeitar o rei de Aaru, mandou Fernão Mendes Pinto ao reino de Aaru com alguns presentes, entre os quais algum armamento.
O português foi bem recebido pelo rei, ficando este satisfeito com a pequena ajuda e as promessas de Pedro de Faria. O encontro de culturas diferentes faz sobressair aspectos interessantes, aos quais Fernão Mendes Pinto revela ter sempre um olhar muito atento. No seu discurso, o rei de Aaru apresenta-se como um vassalo do rei português na época de Dom João III, o que nos poderá levar a inferir que aqui o outro é percepcionado como inferior, por ter um reino pequeno, o que traz associado o desrespeito que continuamente os portugueses revelam por esse outro. Partindo do reino de Aro, o eu narrador conta-nos que foi assolado, juntamente com 4 marinheiros, por uma tempestade que os fez naufragar. Neste episódio, um dos marinheiros, Mouro, pressentindo o seu fim, pede a Fernão Mendes Pinto que vista a batina e o converta ao cristianismo. Há, evidentemente, a exaltação da religião cristã e do espírito cruzado, o que se deverá ao facto de o outro praticar uma fé em certa medida incompreensível para os portugueses neste período. Este outro, na voz do marinheiro, revela o respeito pelo cristianismo, renegando a sua religião para se converter. Era importante valorizar a fé cristã como forma de justificar muitas ações negativas dos portugueses feitas em nome da defesa da mesma. A religião surge então como uma forma de avaliar o outro. Este é avaliado pelo eu narrador à luz dos seus próprios valores. Assiste-se a uma manutenção da ideologia que traziam do Ocidente. É de salientar que o autor também se preocupa em dar uma perspectiva de como eram as leis entre os orientais. Eles tinham leis rígidas, cumpriam com afinco, tendo sempre por base a religião. Este aspecto está bem documentado no final, que foi dado ao rei de Aaru após ter morrido em combate contra Asheng. Há situações em que os orientais se mostram altruístas. Num determinado momento, depois de Fernão Mendes Pinto e os companheiros serem atacados pelos mouros e turcos, são protegidos por uma mulher. Registre-se, no entanto, que há outros momentos em que a dificuldade de comunicação impede ocidentais e orientais de se aproximar. Exemplo disto é o que acontece quando da partida dos portugueses da ilha de Ainão. Os portugueses, ao verem uma nau, decidem pôr a bandeira de Veniaga, que são as mostras e sinais de amizade que entre esta gente se costumam fazer em semelhantes tempos. Desta arte, os tripulantes da nau reagem de modo que desagrada aos portugueses, não mostrando por estes qualquer respeito, apesar das tentativas de mostras de amizade. O outro mostra-se fechado ao diálogo, acabando o episódio em guerra com a vitória dos portugueses. Em Ainão, o mercador fala a António de Faria sobre as riquezas do Extremo Oriente, o que causa espanto aos portugueses. Sublinha-se que o autor-narrador, sempre que tem a oportunidade, dá referências sobre os princípios e atitudes do outro, dando-nos imagens que nos permitem visualizar esse outro no encontro com o ocidental. Existem na obra vários momentos que nos dão a entender que as relações entre portugueses e orientais eram pautadas por ideais religiosos. A animosidade do outro ao ocidental em larga medida baseia-se na religião. O episódio em que tal situação surge mais demarcada é, de facto, no confronto entre António de Faria e Coja Acém. Destaque-se o episódio do corsário Francisco de Sá, que atacou António de Faria, bem como que diz Kiai Nekodá a António de Faria após ter sido capturado por este sobre a sua experiência como cristão e como gentio.
Nas situações referidas, as personagens optaram por não seguir a lei cristã, mantendo-se fiéis à sua religião como os gentios. Este aspecto poderá ser revelador da falta de exemplo que os cristãos portugueses eram, no sentido até de serem acusados de não respeitarem os seus pais. No entanto, surge-nos a figura de Kiai Panjal, um coceiro Shin, muito amigo da nação portuguesa, que mostra que, em algumas situações, o oriental se torna amigo dos portugueses, havendo uma troca de interesses comuns. No entanto, o outro inimigo é personificado na figura de Cojacem, que é insistentemente procurado por António de Faria. Este, após o encontrar e não havendo lugar para o diálogo, trava com ele uma cruel luta, de onde sai vencedor. Esta luta assume contornos de uma guerra religiosa, na medida em que ambas as leis religiosas são invocadas pelos seus intervenientes. É assim na luta entre António de Faria e o pirata Cojacem que a religião cristã é apresentada por oposição com o islamismo. Os dois cristãos que se defrontam funcionam como esquematizações paradigmáticas do mundo cristão e do mundo muçulmano. Ambos invocam o seu Deus para justificar a sua ação. António de Faria clama por Santiago, enquanto Cojacem apela para a lei de Mafamed. De facto, em toda a obra, não aparece uma descrição tão negativa do outro. Cojacem é, pois, o paradigma de tudo aquilo que os portugueses encontraram de negativo no outro. A luta contra Cojacem poderá ser entendida como uma forma de se valorizar a fé cristã, o que era importante fazer-se até como forma de se justificar muitas ações negativas dos portugueses feitas em nome da defesa da mesma. O rei de Bramas merece a desconsideração do eu narrador, pois é tirano, malquista ou fraco de ânimo e de baixa geração. Não tem qualidades positivas. Tudo nele é condenável, sendo as atitudes criticadas à luz dos valores morais. Há na obra descrições a partir das quais se depreende que os orientais também veem os portugueses com receio. Outro revela consciência em relação às atitudes dos portugueses e aos seus verdadeiros objetivos, o que se percebe se lermos o que os chineses dizem sobre os portugueses quando estes estão em Liampo. O episódio da descoberta do outro na serra de Ganguitautu espoleta reações muito diferentes. Neste episódio, Fernão Mendes Pinto descreve pormenorizadamente o povo que encontra, ressaltando a curiosidade em relação ao que descreve, maiormente no que diz respeito ao exotismo presente nestas pessoas, podendo até verificar-se uma certa analogia com monstruosidade patente na utilização do adjetivo disforme, o qual acentua a diferença que os portugueses continuamente encontravam no outro. Há na passagem transcrita referência ao espanto mútuo, isto porque para os orientais os portugueses também eram vistos e sentidos como diferentes. Essas diferenças manifestavam-se não só em aspectos físicos, como também em formas de comportamento. Na referida passagem há menção a uma tentativa de diálogo, o que, não sendo possível verbalmente, se faz por gestos. É um episódio onde o encontro com o outro foi bem sucedido para ambas as partes, o que reforça a ideia de que a comunicação é um fator essencial para o conhecimento daquilo que se afigura como sendo diferente e difícil de entender. Nos episódios relativos aos tártaros, há um momento em que as diferenças dos gostos culturais entre estes e os portugueses são evidenciadas. Peço desculpa.
O outro começa assim a exercer um certo fascínio para o eu narrador, começando este a deslumbrar-se com a grandeza que começa a encontrar. Em que ela implui, assiste-se ao deslumbramento dos portugueses perante a sumptuosidade das construções, pois era esta ilha toda fechada, em roda, com um terrapleno de cantaria de jaspe, coisa de que todos se espantaram muito, porque até então não tinham visto em nenhuma parte, nem da Índia, nem de fora dela, coisa que se parecesse com aquela. Aqui o outro surge como fascinante, é visto com espanto e entusiasmo. Os portugueses são confrontados com um mundo totalmente desconhecido, começando por sentir alguma admiração pela realidade tão diferente da sua com a qual contactam. Em Nanquim, na China, depois do naufrágio onde desapareceu António de Faria, os portugueses são acolhidos numa albergaria onde foram bem recebidos e tratados como refere Fernão Mendes Pinto. Nela achamos 4 homens que a tinham a seu cargo, os quais nos agasalharam com muita caridade. O eu narrador ressalta a solidariedade e caridade com que os orientais acolhem os portugueses, não olhando a diferenças, mas apenas à ajuda que podiam dispensar. De facto, após chegarem ao Extremo Oriente, os portugueses continuamente são confrontados com a caridade dos orientais, tal como acontece em Pongor, no Japão, onde o Brooklyn da Justiça se mostra piedoso ao vê-los vítimas do naufrágio. A caridade do oriental vai merecer por parte do narrador alguma atenção, ficando cativado com as suas atitudes. A caridade do outro vai ser reveladora da proximidade que se podia estabelecer entre os homens e que essa linguagem não tinha barreiras. Na China, os portugueses ficam deslumbrados com a grandeza da cidade de Nanquim, dando o autor uma descrição pormenorizada daquilo que vê. Assiste-se a uma mudança na forma como o outro é visto por Fernão Mendes Pinto ao longo da obra. Na China, o oriental insurge-se aos olhos do narrador de uma forma positiva. A descrição das cidades começa por ser disso um exemplo. Após Nanquim surge a apologia da cidade de Pequim. O enaltecimento da China atinge o seu expoente máximo e quando Fernão Mendes Pinto se refere a São Francisco Xavier e à sua visão sobre o governo e leis daquela cidade. Há por parte do narrador um maior encantamento pelo Oriente após deixar a companhia de António de Faria. Até então o outro é visto como um inimigo, não havendo lugar para o diálogo. No entanto, quando entra na China, Fernão Mendes Pinto revela-se fascinado pelo que vê, ainda que muitas vezes não entenda os preceitos culturais que encontra, visto estes serem em quase tudo distintos dos seus valores culturais ocidentais. Em relação ao outro, começa por haver mais do que tolerância. Pensamos que começa a haver respeito, o que sobressai na forma como Fernão Mendes Pinto começa a descrever o oriental. Verifica-se que há uma maior abertura ao outro, havendo espaço para o diálogo. Os pagodes são outro motivo de curiosidade, destacando-se os pagodes de Bocasser e de Tina Gogol, sendo o primeiro descrito por Fernão Mendes Pinto. É de notar a referência aos sacrifícios sanguinolentos, o que é revelador da incompreensão que os portugueses manifestavam em relação a estes rituais religiosos. Segue-se a descrição com a alusão às várias estátuas presentes ao longo do pagode, o que é demonstrativo da atenção de Fernão Mendes Pinto às manifestações culturais do outro. Em Tinagogó, os portugueses assistem às cerimónias e sacrifícios que lá se fazem, o que espanta os lusitanos na medida em que veem coisas que nunca imaginaram serem passíveis de existir. Note-se os rituais perpetuados pelos peregrinos na crença de obterem a sua salvação, o que para o sujeito narrador e os seus companheiros é muitas vezes incompreensível, dada a violência de tais atos,
o que é revelador do distanciamento cultural entre a civilização oriental e ocidental. Esta incompreensão é também reveladora da falta de conhecimento que os portugueses tinham do mundo oriental. Deixo-vos aqui estas referências bibliográficas que podem ser importantes para aprofundarem conhecimento.